Olá, o Brasil Leitor História de hoje vai falar do voto indígena. Na época da descoberta do Brasil, eles chegaram a ser quase 5 milhões de pessoas que viviam livres pelo território. A história a gente já conhece, mas hoje você vai conhecer outro importante registro, a inclusão dos povos indígenas no sistema eleitoral brasileiro. Você sabe dizer por que os índios não puderam votar no Brasil durante um bom tempo? E quando o direito ao voto foi garantido a eles? Se eles podem votar, podem também ser candidatos? As respostas a essas perguntas e outras você vai ver agora aqui no Brasil Leitor História, a revista eletrônica da Justiça Eleitoral. Ao contrário do que muita mistificação se coloca no estudo dessa chegada, essa não foi uma chegada ao acaso, não foi um erro de rota ou de trajetória. Já se sabia de fato da existência e de fato se buscou esse caminho, né? Foram pagos navegadores, profundos conhecedores dos mares, dos humores, né, da natureza, para aqui se chegarem. Se imaginavam as riquezas ou as potencialidades. Contudo, ao se chegar ao chamado Novo Mundo, ao contrário àquele velho mundo, de fato houve um deslumbramento. Não se imaginava tanta beleza, tanta diferença, tanta cor, né, tanta riqueza. Então, de fato, houve um choque. E a descrição, tanto inicial como ao longo das décadas seguintes, dos séculos, elas sempre mostraram esse deslumbramento. E é muito com base nisso que se há uma revalorização da própria cultura das populações originárias, das populações indígenas. A questão indígena ela é sempre uma questão sensível porque ela envolve a liberdade de um povo, de pessoas que estavam aqui antes do Brasil ser colonizado pelos portugueses, pelos europeus em geral. O índio ele tem a sua cultura, ele tem os seus costumes que pela Constituição eles têm que ser preservados, eles têm que ser garantida essa liberdade que se dá a quem aqui já estava. Só depois de séculos de colonização e até de escravidão, o mundo volta a atenção para o bem-estar da população indígena. E isso acontece no fim da Segunda Guerra Mundial, quando surgem os movimentos em defesa dos direitos humanos. A partir dos anos 60, você tem uma luta das minorias, uma luta identitária. Trata-se de uma luta por liberdades, uma luta por direitos, uma luta democrática, luta étnica, luta de gênero, luta sexual, das mais diversas lutas de minorias. E a luta indígena, apesar de certa maneira restrita a certas regiões do planeta, ela também ganha muita força. E de fato, esse movimento, tanto o movimento indígena quanto o movimento negro, ele é retomado e ele vai ganhando força de defesa dessa identidade, defesa desses interesses dessas populações. Então começou a mudar essa relação a partir da necessidade do homem branco de penetrar nos territórios indígenas, né? Sem respeitar, por exemplo, a demarcação das terras. Então essas realidades começaram a afetar o comportamento do governo e também a reação dos povos indígenas na defesa dos seus direitos. No Brasil, em 1973, é criado o Estatuto do Índio. O Estatuto é um passo importante na política indigenista, ao estabelecer novos referenciais no que diz respeito aos direitos dessa população. Até hoje, o Estatuto é um marco de grande importância na busca pela preservação dos costumes e tradições dos povos indígenas. O Estatuto, do Índio, foi a partir de 1973, Então isso foi uma coisa, um novo paradigma para a população indígena, Porque dali a gente começou a ter o direito de acesso à educação, ter direito a acesso à terra indígena, território indígena. O Estatuto define que índio é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Cada povo desse é uma cultura diferente da outra, ou seja, é uma enorme riqueza em termos de línguas, em termos de costumes, em termos de tradição, em termos de cultura propriamente dita. São centenas de culturas.
a população, né, os não indígenas, vê nós, classifica nós como único povo, mas não é. Né? A língua é diferente, a organização é diferente, comida típica é diferente, né? Tudo, de ver o mundo, a natureza é diferente. Então nós não somos iguais. Quando é para você lutar por um objetivo que em relação para os povos indígenas, aí não importa a etnia, de onde que seja, de que lugar que é. Então assim, pensamos da mesma forma, queremos do mesmo jeito, porque somos um povo indígena. O Estatuto do Índio também criou uma classificação para os índios brasileiros de acordo com seu grau de integração com a sociedade. Na integração com a cidade moderna, com os povos que vieram habitar o Brasil, é que há uma separação, que se chama do índio integrado, ou seja, aquela pessoa que é capaz de exercer os atos normais da vida civil, capaz de se expressar em português, capaz de se fazer entender e entender o que está acontecendo com ele, daqueles índios que ainda não têm esse conhecimento e hoje em dia esse número está sempre diminuindo, porque há uma integração maior. Para essas pessoas que ainda não têm a capacidade de se expressar, é que se cria o sistema da tutela, que é exatamente aquela mesma tutela que se dá a quem é incapaz, no sentido de ser incapaz de expressar a sua vontade. Então, o Estado provê pessoas que conheçam a cultura indígena, que saibam interpretar o que a cultura indígena quer, para agir como um intérprete perante a sociedade, dizendo o que os índios estão querendo é isto ou é aquilo. A princípio, a tutela significaria algo em torno de uma proteção, de um acolhimento, só que com algum preço. E esse preço significa ceder a autonomia. Enquanto ele não é reconhecido como integrado, capaz de compreender o significado das palavras, dos documentos que ele assina, do seu comportamento perante a sociedade, o Estado ainda provê esse auxílio, essa tutela. Então, de uma certa maneira, com toda a crítica ao conceito de tutela, ele acaba também se tornando muito importante na tentativa de defender esses povos. Ou seja, eu, como homem branco, não posso chegar numa área indígena e fazer o que eu quero a meu bel prazer. Qualquer coisa que acontecer com essa população, o Estado tem responsabilidade. Então, o Estado acaba assumindo a responsabilidade do que acontece com essas populações. E o Estatuto traz o seguinte: índios já integrados, ou seja, aqueles que já são reconhecidos pelos seus direitos civis, mas que ainda conservam a sua cultura, podem exercer plenamente os seus direitos políticos. Antes de 88, havia essa distinção. Não digo só da lei atual do Estatuto do Índio, mas toda a legislação que tratou dos indígenas, ela tratava separando. Aqueles que estavam integrados, que se expressavam em língua portuguesa, eles podiam se alistar. Mas apesar dos avanços sociais e da criação do Estatuto, os índios continuaram enfrentando dificuldades para garantir os seus direitos civis. Foi só a partir da promulgação da Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, que aí sim a população indígena conseguiu alcançar a plenitude dos seus direitos. Nós percebemos que nós tínhamos que se mostrar para a sociedade que se a Assembleia Constituinte não tivesse um índio, ela ficaria meio capenga, né? Tipo aquela cadeira que tem o pé mais torto. Por quê? Porque não teria as primeiras nações, os primeiros povos do Brasil representados numa Assembleia Constituinte para construir a Constituição brasileira. E realmente não conseguimos eleger ninguém. Apesar de tudo, nós não perdemos a esperança de interferir na elaboração da nova Constituição brasileira, quando nós montamos a estratégia de chamar aquilo que a gente tem mais de sagrado, que é a espiritualidade indígena, para fazer as rezas, as orações, para despertar o coração dos congressistas, né? A cultura indígena, né? Fazer as danças dentro do Congresso Nacional e os acordos políticos feitos pelos indígenas. Com quem? Principalmente com o cacique da Constituinte, que era o Ulisses Guimarães, para pedir para ele cuidar daquilo que a gente tinha acordado nos debates da Constituição. Ou seja, que ele não permitisse que nenhum acordo feito fosse tirado. E ele garantiu isso
e tivemos um capítulo, né, inédito na história dos povos indígenas, onde principalmente estão garantidos dois aspectos. Primeiro, o direito aos territórios. O outro direito era exatamente o direito de sermos reconhecidos como sociedades distintas. Índio-terena é índio-terena, índio-carajá é índio-carajá. E isso também fez com que o próprio movimento indígena começasse a falar da questão dos povos, né, distintos, línguas, divulgar isso. Se no descobrimento do Brasil era estimado uma população de 5 milhões de índios, foram séculos de declínio dessa população. Na década de 60, a população indígena foi calculada em seu patamar mais baixo, apenas 70 mil indivíduos. Mas a partir dos anos 70, a população indígena volta a crescer e hoje temos aproximadamente 1 milhão de índios de 305 etnias. Estima-se que dessa população, 350 mil indígenas estão integrados, vivendo nas cidades, e outros 650 mil vivem em aldeias e estão em vias de integração ou isolados. Existe, de fato, um aumento da população indígena a partir da década de 70 no Brasil. Isso é algo importante de ser frisado e ressaltado, mesmo tendo em vista que se torna de uma base muito pequena, após séculos de extermínio das populações indígenas nativas no Brasil. Como isso acontece? Por que isso acontece? Isso acontece por uma organização dessas populações, desses povos, né, de uma união, que significa que eles vão ao redor do Brasil, em várias regiões do Brasil, começam a se organizar em termos de assembleias, em termos de discussão, para se proteger, se defender e defender seus interesses, defender essas populações. A partir de 1988, os índios tiveram seus direitos civis e políticos garantidos, mesmo não falando português. Ou seja, o alistamento eleitoral se estende a todos os indígenas brasileiros, independente da condição, seja ele integrado ou não à sociedade. O que existia até a Constituição de 1988 é porque nas regras anteriores, regras constitucionais, estavam excluídos como eleitores, não podia se alistar eleitor quem não se expressasse na língua nacional. Com a Constituição de 1988 acabou essa restrição. Qualquer pessoa com mais de 16 pode ser eleitor e qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade tem que ser eleitor. Então nessa situação é que se acabou qualquer restrição ao alistamento do indígena. O Código Eleitoral, o artigo 5º, ele também trazia essa regra, porque o nosso Código é de 1965. Ele trazia essa regra dizendo que não podia ser alistado como eleitor quem não se expressasse na língua nacional. E essa regra já foi reconhecida como não recepcionada pelo Tribunal Superior Eleitoral em diversas oportunidades. Quando uma lei é editada depois da Constituição, a lei é inconstitucional, quando contraria a Constituição. Quando ela é anterior, o que se diz é que ela não foi recepcionada, ou seja, é uma lei que não vale porque a Constituição, obviamente, vale mais. E a legislação eleitoral seguiu com inovações importantes sobre o voto indígena. Em 2001, uma resolução do TSE determinou que o alistamento eleitoral é obrigatório, mas apenas para índios integrados e alfabetizados. Ou seja, índios isolados ou em vias de integração têm assegurado o alistamento em caráter facultativo. Agora já imaginou como a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o alistamento eleitoral da população indígena que quer votar? Olha, tem servidor eleitoral que viaja horas e até dias dentro de um barco, faça chuva ou faça sol, e depois ainda enfrenta mata fechada e floresta nativa. Tudo para garantir o direito de voto às pessoas que moram em comunidades distantes. Nós temos hoje um pequeno agravante, né? Que nós não temos o número exato de eleitores dessa população indígena. O primeiro ponto, porque existem índios que ainda não têm certidão de nascimento, não têm sequer RG, então o trabalho é um pouco maior, porque passa por um processo de identificação desse indígena, né? Então quem não tem certidão de nascimento a gente tem que tirar, daí mais uma vez ressalta a parceria com o governo do estado, e aí nós vamos fazer primeiro a identificação desses eleitores.
A partir daí, nós vamos fazer o cadastro no sistema Elo. Então, necessariamente, o cara não tem que saber falar português, mas o cara tem que se identificar como pessoa na nacionalidade brasileira. A partir daí, ele tira o título, faz a biometria e nos permite ter um controle mais eficaz também da população indígena. Alistamento eleitoral feito, título de eleitor pronto, o próximo passo é votar. O indígena, assim como qualquer brasileiro, é reconhecido a plenitude dos direitos políticos. A plenitude dos direitos políticos inclui tanto a capacidade de votar, ser eleitor, como a capacidade de ser votado, ser candidato. Sim, o índio alistado não tem apenas o direito de votar, ele também tem o direito de disputar eleições. Inclusive, o Brasil tem representantes indígenas eleitos atualmente para câmaras de vereadores. Mas você sabe quem foi o primeiro indígena a conquistar um cargo no Legislativo Federal? O primeiro deputado federal indígena do Brasil foi Mário Juruna. Nascido em 1943, Juruna, da etnia Chavante, foi eleito pelo estado do Rio de Janeiro em 1983 e exerceu o cargo até 1987. Quando faleceu no ano de 2002, seu corpo foi velado no Congresso Nacional. Mas eu sei que ele foi o único mesmo que chegou, né, até o Congresso, e eu acho assim que ele foi um grande exemplo, né? Porque assim, se ele teve essa capacidade de chegar, também qualquer outro povo, outra etnia também tem capacidade. Basta nós indígenas se unir nessa força de colocar representante dentro do Congresso, que é aquilo que vai lutar pelos nossos direitos, né? E hoje em dia os indígenas continuam buscando seu espaço na política para garantir a representatividade de seus povos. Então isso é muito bom porque o próprio indígena escolhe, vota para ser eleito, né? Como aconteceu, né? Os 3 vereadores que foram eleitos lá, a maior parte dos votos, né, saiu da comunidade indígena. Somente nas eleições municipais de 2016 foram 1.715 candidatos indígenas. Destes, 648 na região norte, 411 na região nordeste, 114 na região sul, 208 na região sudeste e 284 na região centro-oeste. E não é só no Brasil que os índios estão buscando representatividade na política. Alguns outros países da América do Sul também têm representantes indígenas eleitos. A Bolívia, por exemplo, foi o primeiro país a eleger um presidente indígena. O movimento indígena mais politizado, né, mais consciente, nasce com o surgimento de demandas internacionais também. A realidade da Bolívia, com Evo Morales, né? A realidade do Peru, a realidade, por exemplo, dos índios loiros, o Sami, né? Da Noruega, da Finlândia, que tem um parlamento indígena. Também da Colômbia, a realidade da Colômbia, onde os senadores indígenas são eleitos com os votos dos índios, né? Diretamente, sem precisar ser partidário. E hoje a gente tem algumas lideranças, né? Que são políticos, que são lideranças representando a comunidade, né? Então isso é bom para a sociedade indígena, né? E também para a sociedade não indígena, para ter essa visão, olhar, né, de forma diferente, que realmente os indígenas é diferente. Se instalar uma sessão eleitoral exige logística de pessoas, equipamento, material, imagina então em uma aldeia indígena. Energia elétrica não é problema, até porque a urna eletrônica também funciona a bateria, que dura até 10 horas. Mas e o restante do trabalho? Como é que fica? Na aldeia tem sessão para fazer voto. Sim, nós temos uma sessão dentro da aldeia. Já foi 2 vezes. A gente votou lá dentro da aldeia. Dentro da aldeia, né, tem uma escola lá, nós temos uma sessão lá que a gente vota lá. Nós somos eleitores, né? Na minha comunidade, todos nós votamos. Dentro da nossa comunidade, quando está na época da eleição, da política, eles mandam a urna para dentro da aldeia mesmo. Nós não precisamos sair da aldeia para votar, votamos dentro da aldeia. Na minha aldeia foi uma conquista a urna ter ido para a comunidade, porque foi a pedido da comunidade. Nós indígenas sentíamos muita discriminação na cidade, na hora da votação, até a hora da chegada, a hora da saída. Então foi um meio que as pessoas
fizeram documento, né? Dialogaram lá dentro do município com o pessoal da Justiça Eleitoral, né? Foi a pedido, a gente conquistou isso. Uma zona eleitoral, ela abrange uma determinada região onde estarão algumas aldeias, certo? Então, aquele contingente de eleitores ele vai ser distribuído em seções, que são os locais de votação, que de preferência estarão sempre o mais próximo possível de algumas comunidades. Então, numa comunidade indígena, por exemplo, nos Igaricós, eu tenho um centro, né, que se chama Serra do Sol, que atrai várias comunidades para aquele local de votação, que chama seção, e esses eleitores chegam até aquela localidade. E o nosso dever, enquanto Justiça Eleitoral, é aproximar cada vez mais essa seção desse eleitor. E estima-se que 85 mil eleitores votam nas sessões eleitorais sediadas em território indígena. O dia da eleição dentro das comunidades indígenas é um dia muito esperado, né, pelas comunidades. Você, quando tem um período eleitoral, um dia de votação, você vai ter várias comunidades se mobilizando, tendo aquilo ali como um papel importante a ser desempenhado. Nas comunidades isoladas, o interesse deles, a consciência política, o interesse deles em fazer o alistamento eleitoral. E por que eles têm interesse nesse alistamento? Exatamente porque eles já sabem que com a carta de cidadania, como eles chamam, o título eleitoral, na mão, eles despertam a atenção das autoridades. E eles buscam isso, né? Então existe toda uma consciência de que é importante fazer parte do processo eleitoral. E quem são os mesários que atendem os eleitores nas sessões eleitorais criadas nas aldeias? Na minha aldeia, em Mato Grosso do Sul, na aldeia Teicuê, antes da eleição, preparam pessoas indígenas e não indígenas que trabalham dentro da escola. E tem pessoas também da comunidade que não faz parte, não tem vínculo dentro da escola, que é para trabalhar no dia, né, para fazer parte do mesário. É pessoa mesmo que próprio irmão chavante que fica na mesa, que cuida o aparelho para votação. Se os índios já podem votar hoje em dia, quais são as principais diferenças na lei para o eleitor indígena? Para fazer o alistamento, normalmente você pode levar sua certidão de nascimento ou sua carteira de identidade. O indígena que tiver esses documentos, lógico, poderá se alistar com esse documento. Se ele não tiver, ele terá, com certeza, um documento emitido pela FUNAI, dizendo, inclusive, da condição dele como indígena. E, com base nisso, ele obtém o título de eleitor. É que aquele índio que está numa comunidade isolada, aquela que não tem contato com o Estado brasileiro, com a sociedade, com outras cidades, e ele, obviamente, por conta disso, ele não sabia sequer da existência de um processo eleitoral. Então, ele não pode ser punido por não ter se alistado no momento oportuno, e é dada, então, a oportunidade dele se alistar. Ele pode se alistar, ele tem direito a votar, ele tem direito de ser eleitor, e não se cobrará nenhuma multa por conta dessa situação peculiar. Um dos requisitos que se tem para o alistamento é a comprovação de cumprimento com obrigação militar. Para os homens que até com 18 anos têm que fazer o alistamento militar. E isso é inclusive reconhecido que no caso dos indígenas, porque há uma legislação que não os obriga a se submeter ao serviço militar obrigatório, eles apresentam essa documentação dizendo: eu sou indígena, reconhecido pela FUNAI, e, portanto, fica dispensada a apresentação desse comprovante de reservista ou comprovante de alistamento militar. E se o indígena decidir ser candidato, como são as regras? É óbvio que ele também se enquadrará em todas as regras que abrangem todos os brasileiros. Então, se ele tiver algum problema de inelegibilidade, aí ele não poderá ser candidato. Para determinados cargos tem que ter uma idade mínima, mas na situação geral ele poderá ser candidato. A democracia e o direito ao voto são conquistas que não dependem de cor, etnia ou classe social. É um direito meu, é um direito seu, é um direito de todos. O Brasil Eleitor História de hoje mostrou a garantia do voto à população indígena, que por muito tempo ficou de fora desse direito. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Tchau! Tchau.
Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS – Ações sociais que transformam.